a origem. Então, nós tínhamos duas propostas de emenda constitucional, chamadas duas PECs. Nós tínhamos a PEC 110 e nós tínhamos a PEC 45, muito similares. A PEC 110 também já trazia elementos da reforma sobre o lucro. Então, em algum momento, eles convergiram e a PEC 45, ela seguiu em diante. Então, a PEC 110 foi arquivada agora, morreu sem nascer em 10/11/2023. Então, não há mais que se falar sobre um outro projeto de reforma tributária, uma vez que a PEC 110 morreu. Tá? Seguiu adiante a PEC, famigerada PEC 45, passou a primeira votação pela Câmara dos Deputados em 4 horas. Desculpa, gente, aqui é o assunto. Os caras, tem cara lá que não sabe nem falar direito, meu. Tem cara lá que não consegue ler direito. Você vê o discurso dos caras. Os caras analisaram toda essa complexidade em 4 horas. Veja, eu não estou falando que a reforma não tinha que ser feita. Tinha que ser feita, né? Mas vamos combinar que em 4 horas ninguém analisa nada. Eu levei 2 semanas para montar o curso. Demorei 3 meses para estudar esse negócio. Em 4 horas, gente, você lê e não entende nada, né? Acho que não dá nem para ler em 4 horas, né? A proposta era mais robusta, depois que está incorporado ao texto constitucional. Então, passou. Depois foi para o Senado, a Câmara de Constituição e Justiça ajudando os senadores, ó, mexe aqui, mexe aqui. Aí os senadores representam os estados, né? Não representam o povo, ninguém representa o povo, na verdade, lá, mas didaticamente, né? Representa. Aí vem lobby daqui, ó, mexe aqui, tira o banco, os bancos vão ficar com regime próprio, não mexe nos bancos, não, que os bancos, né? Empresas de construção civil também deixa aqui no outro cantinho, não mexe nelas também, não. E aí o Senado propôs alterações, voltou para a Câmara com essas alterações, né? Chamado substitutivo do Senado. E aí a Câmara não também disse amém para o Senado, beleza, que vocês colocaram aí já está combinado o jogo com o zagueiro mesmo, segue a vida. E finalmente foi promulgado aí no dia 20 sobre o tema de muitas conquistas, né? O Brasil avançou no tema tributário e promulgou a reforma tributária até a emenda constitucional 132, né? Sem dúvida é um marco histórico, resta a gente saber se foi para melhor ou não, né? Essa é a história, né, contextualizada aí do processo da reforma tributária. Nós tínhamos projetos lá atrás, desenhados pelo professor Iris Granda da Silva Martins, projetos bem interessantes, projetos propostos, inclusive, pelo próprio professor Marcos Sintra, de um IVA único, né, no sistema de tributação europeu, aos moldes europeu. Mas não, infelizmente, não vingou, né? É o que a gente tem e é o que a gente vai estudar e é o que a gente vai seguir. E Deus cuida de nós. Ninguém larga a mão de ninguém. Não é correto, gente? Não. Foi isso não. Vocês estão falando das emendas parlamentares? Não, foi isso aí não. Os caras analisaram mesmo. Bom, isso aqui eu já falei, né? Já contextualizei. Só Deus. Quadro geral, tá? Também já dei uma pincelada sobre isso. O que que a mídia geral fala, a mídia especializada gosta de falar, né? Enche a boca para falar, um IVA dual, um único tributo.
Bullshit. Negativo. Não existe um único tributo. E vocês vão chegar a essa mesma conclusão na medida que a gente vai estudar. Não existe imposto único, tá? Essa, tirei da cartilha da reforma, que estão colocando, tá lá desse jeito. Na verdade, nós temos a troca de 5 impostos, 5 tributos, para 4. O IS aqui, o IPI não substitui o IS, nós vamos ver lá na frente, e o IPI que continua. Então, isso aqui, sabe aquela foto expectativa-realidade? Você já viu esses memes das fotos, expectativa-realidade? Isso aqui é expectativa, ó. A realidade é tudo isso aqui, tá? A gente vai ver isso no passo a passo. Então, um IVA dual aos moldes do sistema tributário europeu. Negativo, tá? Então, eu trouxe só essa estrutura. Claro que a gente vai desmembrar cada um deles com profundidade, porque é o que está sendo alardeado, tanto pelos meios de comunicação, quanto por até alguns profissionais, né? Algumas redes profissionais, eu fico até espantado, né? Que não faz uma análise mais aprofundada, né? Então, antes da reforma, incidência do IPI, PIS, COFINS, CMS, ISS. Depois da reforma, incidência do CBS, IS e o IPI continua. Vocês vão ver que o IPI está aqui. Ele, mas não é alíquota zero? Não, o IPI continua aqui. A tributação, então, estou fazendo aqui expectativa e realidade. A tributação pode ser cumulativa ou não cumulativa. Depois da reforma, expectativa, a tributação será não cumulativa. Mentira. Por quê? Porque o IS será um tributo cumulativo, tá? Assim como alguns setores da CBS, com alíquotas maiores, que é o que a gente tem hoje no monofásico. O monofásico, por exemplo, PIS e COFINS, ele não admite a apropriação de créditos, mesmo o revendedor, atacadista ou varejista, estando no lucro real, regime não cumulativo. Então, vamos lembrar bem que o regime monofásico, ele está inserido no regime, tanto no regime cumulativo como no não cumulativo. E ele não permite apropriação de crédito. Então, dizer que não terá tributação cumulativa não é verdade, tecnicamente. Tá? O tributo acompanha a base de cálculo, né? Base, então, olha lá, a base, dentro da base. Os tributos não irão compor, a gente vai falar isso aqui, base simplificada, aparentemente, vamos falar disso também, né? Regras diversas, expectativa, regras diversas para cada tributo, existindo regras específicas para cada estado, ICMS e ISS. Regras unificadas para CBS e IBS, havendo uniformização para todo o território nacional. Será? Vocês vão chegar na mesma conclusão aqui depois. Vocês mesmos vão chegar a essa conclusão, isso aqui é verdade. Grande número de exceções de regimes especiais. Verdade. Isso aqui, verdade. Hoje a gente tem isso aqui mesmo. Né? É 4 tipos de DIFAL, é um caos. Expressiva redução do número de exceções de regimes especiais. Será? Vamos ver. Então, aqui é a foto da expectativa à realidade. A gente vai ver isso no detalhe, tá? Cada um. Só analisar isso aqui. Só os caras falam, ó, é isso aqui, ó. Pega a cartilha aí da reforma, lê aí. É isso aqui? É, beleza. Então, para frente. Para frente. Bom, o que se pretende, né?
De fato, se pretende, está desenhado que tenhamos uma única base de cálculo que servirá de incidência para a CBS e para o IBS, falando em termos de base de cálculo. Mas já já a gente começa a chegar nos pontos que não convergem para esse tópico, tá? Bom, estrutura da regra matriz, como a gente vai ver para cada tributo. E aí, pessoal, chegamos na nossa CBS. Todo mundo até aqui, tá tudo bem aí?